Caros participantes, bem-vindos à nossa penúltima aula, que tem como tema a saúde mental durante e após a pandemia da Covid-19, parte 3. Trataremos agora do segundo diagnóstico, transtorno de estresse pós-traumático. Nota: os critérios a seguir aplicam-se a adultos, adolescentes e crianças acima de 6 anos de idade. Para crianças com menos de 6 anos, devem ser observados critérios correspondentes a seguir. Letra A: exposição a episódio concreto, ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual em uma ou mais das seguintes formas. 1. Vivenciar diretamente o evento traumático. 2. Testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas. Agora você pode estar perguntando qual seria a relação de um transtorno de estresse pós-traumático com a situação da pandemia que nós estamos vivendo agora. É importante que você tenha em mente que situações que envolvem cenários de guerra e de desastres ambientais, por exemplo, eles causam impactos coletivos. Então, há uma relação direta, de muita semelhança, dos efeitos psicológicos que se observam em situações pós-guerra, pessoas que vivenciaram guerras, tanto populações civis como militares, e pessoas que vivenciaram eventos de desastres ambientais, como a gente teve no Brasil recentemente, Brumadinho e Mariana. Embora a gente possa até considerar se aquilo de fato foi exatamente um desastre, no sentido de não ter tido controle ou de não ser possível perceber a iminência daquele fato, da ocorrência daquele fenômeno, ou se estávamos também, especialmente, diante de um crime ambiental. Independente dessa valoração, desse julgamento, o impacto coletivo dos acidentes de Mariana e de Brumadinho trazem também indicadores e efeitos que a gente caracteriza como, entre eles, o transtorno, a vivência e a experimentação do estresse pós-traumático. Então, nesse instante, o que é que a gente vai ter acesso é uma série de elementos, de sinais, de sintomas, que são indicadores importantes para compreender essa experiência do estresse pós-traumático. A ansiedade e o medo que estamos vivenciando hoje em dia, que todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, ou um número significativo delas, vem vivenciando, diz respeito à possível ocorrência de um determinado fato, e que esse fato pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido ou vivenciar o processo de adoecimento pela Covid-19. É importante que essas referências, a possibilidade de uma perda, a possibilidade de adoecer da Covid-19, traz impactos psicológicos significativos para nós. Então, nós vivemos na iminência de ocorrer esse fato, e nós sabemos que se ele ocorrer, efeitos duradouros podem nos atingir. O item 3 diz o seguinte: saber que o evento traumático ocorreu com familiar ou amigo próximo. Nos casos de episódio concreto, ameaça de morte envolvendo um familiar ou amigo, é preciso que o evento tenha sido violento, tenha sido acidental. Então, nós imaginamos que há uma possibilidade de que isso aconteça com algumas pessoas. Essas pessoas podem não ser pessoas no sentido difuso, uma pessoa qualquer, mas pessoas ligadas a nós, que nós conhecemos. Então, essa ideia de que algo pode ocorrer altera o nosso funcionamento psicológico e nos põe no quadro de ansiedade. 4. Ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático. Então, é possível que, se nós buscarmos de maneira constante e insistente relatos na internet que descrevam cenários de sofrimento, cenários reais que pessoas no Brasil, na nossa cidade, no mundo estejam passando, a gente tenha uma predisposição a experimentar as sensações emocionais que essas pessoas podem, certamente estão experimentando. Socorristas que recolhem restos de corpos humanos, policiais repetidamente expostos a detalhes de abuso infantil, por exemplo, eles se tornam vulneráveis nesse cenário.
É interessante que esse transtorno do estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, TEPT, tende a ser um diagnóstico atribuído com muita frequência a profissionais de saúde e certamente nós teremos muitos profissionais de saúde acometidos pelo transtorno de estresse pós-traumático durante a pandemia e pós-pandemia. Nota: o critério A4 não se aplica à exposição por meio de mídia eletrônica, televisão, filmes ou fotografias, ao menos que tal exposição esteja relacionada ao trabalho. Então é interessante que, embora essa observação da exposição ao fenômeno, ao relato, seja possível, é necessário que a gente tenha uma vinculação muito forte com este evento, este relato, esta narrativa. 3. Reações dissociativas, por exemplo, flashbacks, nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Essas reações podem ocorrer em um contínuo, com a expressão mais extrema, na forma de uma perda completa de percepção do ambiente ao redor. Parece que a gente se desliga numa situação, num determinado instante, e nós começamos a rememorar aquele fato ocorrido traumático, e as pessoas ao nosso redor têm a sensação muito clara de que nós não estamos entre eles, estamos desligados. 4. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. Então, eu tenho uma atenção muito acentuada, muito ligada, uma percepção muito conectada a determinados sinais internos da minha própria memória, da minha própria consciência ou externos que podem fazer rememorar de maneira prolongada o sofrimento que tem uma relação direta com o evento ocorrido anteriormente. Então, eu recupero na minha memória, recupero na minha consciência uma determinada informação, ou eu olho para o meu ambiente externo e produzo uma relação que me faz recuperar aquela sensação ruim, aquela sensação negativa e eu a vivencio naquele instante. 5. Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. Então é importante lembrar que o que a gente chama de saúde mental tem relação direta e não há nenhuma separação com a nossa experiência corporal. São reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que, portanto, vão traduzir numa experiência biológica, numa experiência corporal. 3. Reações dissociativas, por exemplo, flashbacks, nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Essas reações podem ocorrer em um contínuo com as expressões mais extremas. C. Evitação persistente de estímulos associados ao evento traumático, começando após a ocorrência do evento, conforme é evidenciado por um ou ambos dos seguintes aspectos. 1. Evitação ou esforços para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático. Evitação ou esforços para evitar lembranças externas, pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos, situações que despertem recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados
de perto ao evento traumático. D. Alterações negativas em cognições e no humor, associadas ao evento traumático, começando ou piorando depois da ocorrência de tal evento, conforme evidenciado por dois ou mais dos seguintes aspectos: incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático, geralmente devido a uma amnésia, uma perda de memória dissociativa, e não a outros fatores como um traumatismo craniano, o uso de álcool ou o uso de outras drogas. 2. Uma crença ou crenças ou expectativas negativas, persistentes e exageradas a respeito de si mesmo, dos outros e do mundo. Por exemplo, eu sou mau, não se deve confiar em ninguém, o mundo é perigoso, todo o meu sistema nervoso está arruinado para sempre. É interessante que você considere, ao assistir essa aula e ao rever essa aula e o conteúdo das aulas anteriores, que observar comportamentos humanos e compreender a expressão do comportamento humano como reação a eventos sociais, ela exige de nós uma série de cuidados. Então, interpretações, elas não ocorrem ao acaso, elas devem ter critérios. O objetivo da aula de hoje foi oferecer minimamente 2 quadros clínicos e apresentá-los com estratégias possíveis diagnósticas para compreender funcionamento psicológico ante eventos que nos deixam muito vulneráveis, que nos deixam fragilizados. Então, identificar possíveis quadros de depressão ou possíveis quadros de estresse pós-traumático exige de nós clareza diagnóstica, exige de nós cuidado ético para compreender as pessoas que sofrem. Então, entender o nosso comportamento, entender o comportamento das outras pessoas, exige que a gente perceba a magnitude e intensidade dos sinais que nós apresentamos e que as outras pessoas podem apresentar quando em sofrimento psicossocial.